Perguntaram para nós, aqui da Igreja Bíblica dos Irmãos, qual é a nossa posição escatológica. Bom, nós acreditamos como igreja, tanto no sentido escatológico, mas também com uma chave hermenêutica, naquilo que nós denominamos de economia da aliança. Aí é difícil explicar toda a nossa crença assim rápido, mas vou tentar fazer isso de maneira breve e dizer que nós estamos debaixo talvez de um guarda-chuva que denominaríamos de dispensacionalismo, tá? É uma espécie de dispensacionalismo, mas não é o dispensacionalismo clássico ou revisado para aqueles que conhecem estes termos. Ele se aproxima mais do dispensacionalismo progressivo, embora não seja exatamente as ideias do progressivo, mas talvez tenha mais pontos de contato. Okay? Então nós acreditamos realmente que Deus administra a sua história, em toda a história, numa espécie de, ou com um intuito, um propósito de recuperação do seu reino, que de maneira mediatória foi perdido ali por Adão. Então Deus vai trabalhando em períodos da história para que isto seja possível. E estes períodos da história, especialmente são 4 períodos, são administrados por meio de alianças. E por isso que nós chamamos então de economia da aliança. Nós cremos que cada período é marcado, o que marca a divisão desses períodos são alianças que Deus fez. Então a primeira aliança que Deus faz com Adão, ela é ratificada em Noé. Todo este período de Adão até a chegada dos patriarcas ali é composto desse primeiro grande período em que Deus trata com o ser humano de maneira individual, vamos dizer assim, não de maneira nacional, como tem nesse segundo período, com a chegada de Israel. Há também uma diferença do espírito ali, que Gênesis 6 vai mostrar. Enfim, Deus trata com os seres humanos de maneira diferente do que ele vai fazer no segundo período. A partir de Gênesis 12, Deus faz uma aliança, uma nova aliança com Abraão, não aquela nova aliança de Jeremias, mas uma aliança diferente da aliança que ele fez com Adão e ratificada em Noé. É uma aliança que ele vai fazer com Abraão, que é ratificada então em Isaac e Jacó, que é essa aliança patriarcal, e é o período que vai até Atos capítulo 2. Então, todo este período aí, dentro dela, Deus estabelece tanto a aliança davídica, que é a ideia de um rei que vai reger todo este povo, mas também a aliança mosaica, que era como o povo deveria viver debaixo da aliança abraâmica. Então, tem um primeiro período ali, de Gênesis 1 a 11, mais ou menos. O segundo período vai de Gênesis 12 até Atos 2. Nestes dois primeiros períodos, nós chamamos isso de Antigo Testamento, é o momento em que Deus faz as alianças. Veja que todas as alianças feitas por Deus compreendem aquele período. Não existe depois de Atos 2, Deus fazendo alianças com o povo. Isso porque depois de Atos 2, o que nós temos agora é aquela dobradiça do fim. Então a nossa posição escatológica entende que Atos 2 já inicia o fim, já é o fim dos tempos. Só que este fim dos tempos ele é separado também em 2 períodos. Nós estamos vivendo como igreja o primeiro período em que há um cumprimento parcial, em alguns aspectos no âmbito mais espiritual, das alianças do Antigo Testamento. Obviamente, a nova aliança vem substituindo a mosaica, Jeremias 31 fala isso, uma aliança que vai substituir aquela, então nós não estamos mais debaixo da lei, como Paulo fala, desta aliança mosaica, mas sim, usufruímos já da nova aliança, já temos as bênçãos da aliança adâmica, da aliança abraâmica, essa aliança que Deus fez com o ser humano, nós temos essas bênçãos já como igreja. É por isso que nós tomamos o cálice da nova aliança, nós participamos destas bênçãos.
embora nós cremos como igreja que ainda haverá um cumprimento futuro, literal, destas bênçãos. Né? E aí, pleno e literal. Então, do mesmo jeito que nós já vivemos o reinado de Cristo como igreja, e Cristo reina na igreja, Ele é o Senhor da igreja, nós também cremos como igreja que Cristo vai voltar um dia e reinar nesta terra num período de 1000 anos. Então, do mesmo jeito que nós cremos, por exemplo, que de alguma maneira recebemos algumas bênçãos prometidas a Israel, mas isso não significa que Deus excluiu o trato com o Israel étnico, como nação. Romanos vai dizer isso, né? Que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus chamou Israel nesse segundo período para, por meio dele, tratar com toda a humanidade. E então ele voltará a tratar com Israel para frente. Mas nesse período que nós estamos, que já é o início do fim, Deus agora volta a tratar como era antes lá, né? Não mais com um povo étnico, mas com pessoas salvas, indivíduos salvos de todo mundo, formando um grande grupo chamado igreja, que lá naquele período nem recebe um nome naquele primeiro, mas tinham salvos espalhados por este mundo. Diferente de Israel, que aí praticamente os salvos se concentravam naquele lugar, e a pessoa, para ser salva, tinha quase que ser um prosélito mesmo, salvo algumas exceções. Mas neste terceiro período, não. É o período que nós vivemos. Então, nós cremos na existência de um milênio vindouro, real mesmo, literal, de 1000 anos, em que as bênçãos serão cumpridas. E para isso acontecer, para Deus tratar novamente com Israel, e veja, eu não tenho tempo aqui, infelizmente, de abordar todos os textos, a ideia deste quadro é ser respostas mais curtas, mas eu queria mesmo ter tempo de ler os textos e abordar isso com vocês, mas nós cremos que haverá um cumprimento da 70ª semana de Daniel, em que Deus tratará novamente com o povo de Israel, e isso será momentos, 7 anos que antecedem o reinado de Cristo de 1000 anos aqui nesta terra. O período que a Bíblia vai chamar, então, de tribulação, ou Mateus vai chamar de grande tribulação. Então, esta é a nossa posição escatológica e também, obviamente, a nossa chave hermenêutica aí para interpretarmos a Bíblia, aprendermos das Escrituras. Espero que tenha respondido aí de modo satisfatório àqueles que perguntaram sobre isso.